Após anos dedicados ao estudo e ao trabalho, os jovens portugueses estão-se a deparar com a dura conclusão de que o seu futuro parece estar hipotecado em Portugal. A aquisição de uma casa e a constituição de uma família, sonho tão comum entre as gerações anteriores, torna-se praticamente inatingível para muitos jovens. O melhor emprego que conseguem, muitas vezes com salário de cerca de 1000 euros brutos, é insuficiente para poupar para a entrada de uma casa, ou para pagar as rendas elevadas que são praticadas no mercado imobiliário atual. Essa realidade impõe aos jovens uma escolha difícil, entre ter de viver para sempre em casa dos pais, ou então, emigrar para um país estrangeiro, em busca de melhores condições de vida. De acordo com dados do Observatório da Imigração, recentemente divulgados na comunicação social, verifica-se que mais de 850 mil nascidos em Portugal, com idades entre os 15 e os 39 anos, optaram por viver e trabalhar no estrangeiro. Este número indica, por isso, que cerca de 30% do total de jovens portugueses optaram pela imigração. Portugal é, assim, o país com a taxa de imigração mais alta da Europa, e uma das maiores do mundo, sendo que, de acordo com declarações do Observatório da Imigração na Comunicação Social, os nascimentos de filhos de mãe portuguesa no estrangeiro já equivalem a cerca de 20% do total de nascimentos em Portugal. Num país altamente envelhecido, com uma crise demográfica enorme e taxas de natalidade ainda bastante baixas, este número é um motivo de grande preocupação para o futuro do país. Portugal sempre foi um país de emigrantes, no entanto, o grande problema que se verifica atualmente é que, ao contrário do que acontecia no passado em que emigravam pessoas sem formação e em que o Estado não tinha investido quase nada, Portugal encontra-se atualmente a exportar gratuitamente jovens em quem investiu mais de 2 décadas de saúde e formação. Alguns jovens portugueses procuram oportunidades de crescimento profissional e desenvolvimento de carreira que podem ser limitadas em Portugal, e por causa disso optam por emigrar em busca de experiências internacionais, seja para estudar, trabalhar ou explorar diferentes culturas. No entanto, muitos jovens emigram devido à escassez de oportunidades de emprego ou à dificuldade em encontrar empregos bem pagos, que sejam condizentes com as suas qualificações, em Portugal. Portugal tem atualmente a primeira grande geração qualificada do país, com um forte pendor cosmopolita, que viaja e conhece outros países, com vontade de progredir e viver melhor. No entanto, os trabalhadores jovens licenciados e qualificados portugueses acabam na realidade por ganhar pouco mais do que o salário mínimo nos primeiros anos de carreira profissional. Muitos jovens portugueses foram iludidos pelos pais e pelas gerações mais velhas, que lhes indicaram que se seguissem os estudos poderiam no futuro trabalhar numa profissão relativamente bem paga, podendo garantir desse modo uma boa qualidade de vida. No entanto, a realidade existente atualmente é bem diferente. A precariedade existente no mercado de trabalho e os baixos salários fazem com que os jovens não tenham perspectivas de futuro e que percam a ambição profissional, por saberem que darem ou não o seu melhor no emprego, não vai ter qualquer impacto e melhoria relevante do ponto de vista financeiro, nas suas vidas. A mudança drástica nas condições de vida torna difícil para os jovens conceberem a ideia de terem um espaço para viver sozinhos, mesmo trabalhando. A dependência da ajuda financeira da família torna-se uma necessidade cruel para muitos, levando a uma conclusão amarga de que não há futuro, crescimento ou independência visíveis no horizonte. A vida, para esses jovens, parece vazia e sem sentido. A possibilidade de construir uma família, ter uma casa própria e viver uma vida semelhante à das gerações anteriores, transformou-se numa visão surreal, um sonho que parece inalcançável dada a complexidade da atual situação em Portugal. Este é um retrato de uma geração que nunca imaginou que o futuro pudesse ter se tornado tão sombrio. A retenção dos jovens que ainda estão em Portugal e o regresso dos jovens que emigraram, mas que gostariam de voltar ao seu país, devia ser uma emergência nacional e a prioridade absoluta de qualquer governo. Portugal tem cada vez menos pessoas para trabalhar, em proporção ao número de reformados. À medida que a pirâmide demográfica se inverte cada vez mais, a sustentabilidade das pensões dos reformados poderá estar em causa. Nesse sentido e para tentar ajudar as novas gerações, alguns municípios portugueses têm tomado medidas destinadas a reter os jovens em Portugal. De acordo com notícias recentemente divulgadas na comunicação social, o Concelho de Matosinhos irá isentar do pagamento do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, mais conhecido por IMT, quando os jovens comprarem uma habitação em Matosinhos. Este apoio deverá abranger jovens até aos 30 anos que comprem casas destinadas à habitação própria permanente que estejam situadas no concelho, sendo que o valor da transação deverá estar abaixo dos 180 mil euros, o que se pode traduzir num apoio de cerca de 3 mil euros.
Esta medida recentemente anunciada pelo município de Matosinhos, segue-se às medidas já tomadas há uns meses pelos municípios de Setúbal, Mafra, Vila Franca de Xira, Oeiras e Penafiel, que também isentavam de IMT os jovens que trabalhassem ou residissem nos seus concelhos. Existe também uma nova medida que consta no Orçamento de Estado para 2024 que poderá ajudar os jovens a encontrarem uma habitação onde possam viver, de forma a permanecerem em Portugal sem terem de pagar rendas elevadas. A medida em causa irá dar incentivos fiscais às empresas que cederem casas aos seus trabalhadores, de forma a ajudar os trabalhadores a superar a crise habitacional e a incentivá-los a permanecer a trabalhar em Portugal. Esta medida entrou em vigor no passado dia 1 de janeiro de 2024, e ficará a decorrer até dia 31 de dezembro de 2026. Assim, durante este período, as empresas que cederem casas aos seus trabalhadores, vão ter direito a um benefício fiscal em sede de IRC e de IRS. No entanto, existem algumas condições que se devem cumprir para a obtenção deste apoio. Os trabalhadores que integrem o agregado familiar da entidade patronal estão excluídos deste benefício. Nos casos aplicáveis que se enquadrem no âmbito da medida, a habitação fornecida pela entidade patronal deverá estar localizada em território nacional, sendo que o valor máximo com isenção fiscal é o limite das rendas previstas no Programa de Apoio ao Arrendamento, que varia consoante a tipologia da habitação e o município. Portugal está com um problema gravíssimo de habitação e condições básicas de vida, para quem ganha na média nacional. As medidas tomadas relacionadas com a promoção da construção de mais habitação, não estão a ser suficientes para atenuar o problema, e algumas medidas que foram tomadas no passado, não estão a ter o efeito desejado. De acordo com notícias divulgadas na comunicação social, o Programa de Arrendamento Acessível, entretanto renomeado para Programa de Apoio ao Arrendamento, tem sido um fiasco. Este programa, lançado pelo governo em 2019, foi criado para ajudar a classe média que não conseguia encontrar casas com rendas compatíveis com os seus rendimentos. Nesse contexto, o governo propôs isentar totalmente o IRS sobre os ganhos dos proprietários que incluíssem as suas casas no programa, desde que praticassem rendas 20% abaixo da mediana do mercado. Contudo, de acordo com dados recentes do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, apenas foram assinados 1.722 contratos, desde o início deste programa de renda acessível, dos quais apenas 1.060 estão em vigor. Este número é pouco expressivo em relação à dimensão total do mercado, representando aproximadamente 0,12% do total de contratos celebrados no setor privado. Para muitos jovens, morar nos principais centros urbanos como Lisboa ou Porto, implica terem de viver para sempre em casa dos pais ou com apoios destes, nunca conseguindo por isso atingir a independência. Em Lisboa ou no Porto, muitos dos jovens que não têm ajudas dos pais e família nas cidades, simplesmente não têm hipóteses, visto que o dinheiro que ganham apenas dá para as despesas básicas, não sobrando mais nada. Dependendo da área de especialização, uma das opções para alguns jovens poderá ser mudarem-se para o interior de Portugal, em locais onde o valor das rendas e das casas ainda esteja minimamente aceitável. Após a identificação das melhores opções, os jovens poderão começar a procurar oportunidades nesses locais. Em zonas situadas no interior de Portugal, o salário passa a não ser tão relevante, na medida em que o custo de vida e as despesas também poderão ser mais reduzidas. O problema de uma mudança deste género é que os jovens irão para um sítio relativamente distante onde não conhecem ninguém, o que poderá provocar o sacrifício da vida social com amigos e familiares, caso estes residam nos principais centros urbanos de Portugal. Outra solução para os jovens é emigrar para o estrangeiro, visto que para muitos, ficar em Portugal é abdicar de um futuro melhor. Portugal é um país encantador com uma juventude talentosa e cheia de potencial. No entanto, o país está a caminhar para uma situação bastante grave. É por isso cada vez mais fundamental implementar medidas para apoiar e incentivar os jovens a permanecerem em Portugal, garantindo-lhes as melhores condições para que possam prosperar.